Olá, boa tarde e a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais um conteúdo analisando a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando as 10 pragas enviadas por Deus ao Egito lá pelos idos de 1491 antes de Jesus Cristo. Nós, no conteúdo anterior, falamos sobre a quarta praga, a praga das moscas, que Deus enviou ali no Egito, humilhando assim ao Deus falso, a divindade falsa Belzebu, o Deus ou a divindade das moscas, enfim, e mostrando a glória do verdadeiro Deus e o seu poder. Nesse conteúdo estaremos então abordando sobre a quinta praga, a peste nos animais. Os animais são tomados por uma doença, por úlceras, e terminam morrendo em toda a terra do Egito, menos os animais, as criações dos filhos de Israel em Gósen. Por isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 9, e o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Vamos analisar aqui mais uma praga que Deus envia e que atinge em cheio a certas divindades que eles adoravam com relação aos animais, às criações. Por exemplo, o touro, a vaca, eram animais que eram usados como entidades espirituais, religiosas, etc. Todos os animais egípcios ficam doentes e começam a morrer. Eles ficam completamente conturbados com tudo aquilo. Mas interessante que nenhum animal israelita é atingido. Nem mesmo aqueles passarinhos silvestres, nem mesmo o cachorro vira-lata dos pobres israelitas foram atingidos com a peste que veio sobre todos os animais do Egito. Vamos então analisar a palavra de Deus que diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra.
No dia seguinte, o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Queridos amigos, estudantes da palavra de Deus, essa praga nos animais dos egípcios foi uma humilhação a vários deuses que eles prestavam seus cultos, como os tais os serafins ou Apis, deus de Mênfis, do gado. E quando seus animais são atingidos por úlceras, por doenças, eles então se sentem humilhados por não poder fazer absolutamente nada pelos seus deuses, morrendo nos campos, e o pior, os seus deuses não podendo fazer nada pelos seus adoradores, que também sofriam com a pestilência em seus corpos. Tem a deusa vaca que eles adoravam, o Arthur, o deus céu, ou a deusa céu, Nut, que era imaginada como uma vaca que carregava estrelas afixadas na barriga, e eles prestavam cultos a esse tipo de divindade. Então Deus enviou esta praga, a praga da peste nos animais, humilhando assim essa falsa religião, humilhando essas divindades falsas. E o Deus de Israel, Jeová, fez distinção mais uma vez entre os ímpios e os justos, entre os que servem a Deus e os que não servem. E se Deus agiu assim naquela época, o que não fará nos dias atuais para proteger seus filhos de Israel? A praga da peste no gado nos lembra o quê? Que a criação inteira geme e suporta angústia por causa do pecado humano. E quando eles viram seus animais tomados de doenças, morrendo à toa no campo, os próprios egípcios, cheios de doenças e peste em suas peles, a gente percebe o quanto a natureza humana foi afetada em cheio por esse câncer maldito chamado pecado. Romanos, no capítulo 8, versículo de número 22, a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Olha como as doenças, as pestes, as pragas atingiram em cheio a própria natureza. O pecado humano é tão terrível, é tão destruidor, que trouxe até mesmo a morte no meio dos humanos e de todos os seres vivos. Por isso morremos. A morte é o golpe final do pecado na vida humana. Por isso a necessidade de se converter a Jesus Cristo, o único que derrotou a morte em si mesmo. E ele mesmo proclamou dizendo: eu sou
a ressurreição e a vida. Esta promessa de Jesus Cristo é a nossa garantia de vida eterna, mas na praga da peste nos animais. A gente observa como que o pecado atingiu não só a criação, não só os seres humanos, mas todo o universo. Por isso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos, isto é, do mundo como um todo, céus e terra, universo e terra, porque o pecado de fato atingiu toda a humanidade. Mas esses gemidos são os gritos de nascimento e não de morte. Por quê? Porque a terra geme com dores de parto. Dor de parto é dor para dar luz à vida. Isso mostra que Deus tem planos maravilhosos e eternos para aqueles que se submetem à sua palavra, reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E anunciam um dia mais feliz quando a criação será de fato liberta dessa prisão, dessa escravidão que os oprime, dessa corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, quando viveremos uma liberdade eterna com paz perene por toda a eternidade. O Senhor, Ele sabe de fato libertar os seus. E a nossa fé deveria constituir uma bênção para os seres vivos, para a nossa própria natureza. Como o pecado afeta terrivelmente nossa saúde física, não é verdade? Quantas doenças, câncer, úlcera, câncer de mama, enfim, problemas psicológicos, depressão, estresse, todos os males que acontecem na vida das pessoas são resultantes dos efeitos destruidor do pecado, a corrupção humana, a corrupção nos governos, a corrupção na mentalidade humana, afetou tudo: governo, educação, nação, toda a vida do homem em si está afetada pela doença, pela peste, que leva muitos aos túmulos. Quantos artistas estão ali com suas lápides escritas: jaz aqui o corpo de fulano, vitimado pela AIDS, vitimado pela depressão, vitimados pelo espírito do suicídio e tantos tipos de crimes malignos resultante do efeito destruidor do pecado em suas vidas. Esses tumores e úlceras no homem e nos animais nos lembram os inevitáveis estigmas com que o pecado marca seus escravos. E eu anotei mais. Leiamos de novo o que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. No versículo 10 diz: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Graças a Deus, os israelitas viviam sob esta proteção divina e nenhuma das 10 pragas enviadas ao Egito atingiram os filhos de Israel. Deus fazendo distinção entre um povo que tem fé
no Deus Altíssimo e um povo supersticioso, entregue ao paganismo, às trevas da ignorância espiritual, como foram os egípcios naquela época. Por isso, à luz dessa passagem, as pessoas que se abrigam debaixo das asas de Deus contemplam sãs e salvas a sua vida livre de todos os males. Por isso que ali nós vimos: gozem, paz perene. O Egito, desgraça total. Deus deixando escrito na memória do seu povo que a idolatria, o paganismo, a ignorância espiritual não faz bem a ninguém. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é único, ele é sacrossanto, ele é o Todo-Poderoso. Israel deveria aprender essas verdades, porque como nação, Israel seria separada de todas as nações e exerceria o ministério sacerdotal, isto é, intercedendo a Deus, levando o povo, a humanidade diante de Deus, até que Cristo, o sacrifício perfeito, viesse à existência. Mas são doutrinas que nós veremos no decurso do nosso estudo, do nosso análise aos livros da Bíblia, até chegarmos no Apocalipse. Que Deus lhe abençoe. Continue escrevendo em nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu joia, o seu compartilhamento, e assim você nos motiva a ir continuando criando conteúdos como este para abençoar a sua vida. Fique na paz de Jesus Cristo. Seja feliz em sua vida, porque quem habita à sombra do Onipotente, em paz perene descansará. Deus abençoe.